Bom dia, nono ano. Durante essa semana, nós trabalharemos conteúdos de revisão, tá bom? Então, começando lá em modelos atômicos, a gente vai passar pelo átomo, pelos elementos químicos, veremos de novo a tabela periódica, as ligações químicas, as substâncias e misturas, as reações químicas, as leis ponderais e o que a gente viu por último aí, balanceamento de reações químicas. Tá? Embora não sejam muitos temas, eu procurei deixar assim, tudo bem facinho, tudo bem simplificado, para a gente só revisar mesmo e dar continuidade depois aos nossos estudos, certo? Então vamos lá? Pessoal, atenção aqui nas orientações que muitos alunos não leem, tá? Não é necessário copiar os textos, porém, as questões das atividades e as respostas, né? Elas devem ser feitas no caderno, fotografadas e depois enviadas a mim, tá bom? No livro, vocês encontram todo o conteúdo trabalhado aqui e mais detalhado a partir da página 36 do livro didático e indo até a página 77. Vamos começar aqui falando dos modelos atômicos. Para falar sobre eles, eu coloquei aqui para vocês, deixei uma imagem de um mapa mental, tá? Que fala sobre os 4 modelos que a gente viu em sala. Tá? A gente viu de uma maneira mais simples, e aqui eu trago elas de maneira mais detalhada e resumida também. Então, aqui nesse esqueminha, os 4 modelos atômicos, as características deles, né? E o criador também de cada um deles. Então, vamos falar um pouquinho do átomo. Já deixei aqui ao lado uma ilustração do átomo, né, e suas partículas, os prótons, os elétrons e os nêutrons. É importante sempre que vocês relembrem que prótons são partículas de carga positiva, elétrons de carga negativa, e o nêutron, que fica ali no núcleo, e é neutro, tá? Então, o átomo, o que é o átomo, para começar? Ele é a unidade fundamental da matéria e é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Então, é a menor partículazinha de qualquer matéria, se chama átomo. Ele é formado por um núcleo, que tem nele nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam o núcleo. Essa camada aí de elétrons em volta do núcleo, a gente já estudou e sabe que se chama eletrosfera. O termo átomo, ele vem do grego e significa indivisível. Tanto que o primeiro modelo, ele trazia, sim, o átomo como partícula indivisível. Uma única coisa, né? E aí depois, com o avanço aí dos estudos, descobriu-se que ele tem, sim, 3 partículas, que ele é dividido em próton, elétron e nêutron. Agora aqui os elementos químicos, pessoal. Eles também são chamados de substâncias simples, né? E são elementos formados por átomos. Todo elemento químico é formado por átomo. Atualmente, existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são encontrados na natureza, né, são naturais, e 26 são artificiais e produzidos de maneira artificial. Todos esses elementos químicos eles estão reunidos em uma tabela, né, a famosa tabela periódica, que a gente já viu também, e são representados por uma sigla, onde a primeira letra é sempre maiúscula. Se essa sigla tiver 2 letras, né, como existem alguns elementos, por exemplo, que tem 2, a segunda letra ela sempre será minúscula. Então, o exemplo aqui que eu dei, o elemento ferro, ele não é de uma sigla só, ele é formado por 2 letras, né, na sua sigla. Então, a primeira é sempre maiúscula e a segunda minúscula. Além disso, na tabela periódica são indicadas também algumas características básicas desse elemento, como o nome dele, o símbolo, o número atômico, a massa atômica e a distribuição eletrônica, tá? Que essa distribuição eletrônica aqui é aquela que a gente viu das 7 camadas, né? E quantos elétrons haviam em cada camada. A gente já viu isso em sala. Aqui uma imagem da tabela periódica para vocês, tá? Vocês também têm uma tabela periódica no livro, e eu também vou deixando ela aqui para vocês, para ficar mais fácil, certo? Uma curiosidade aqui para vocês, pessoal, sobre o escritório do Bill Gates, tá? O Bill Gates, ele tem no seu escritório uma parede com todos os elementos químicos. Olhem só que legal. Eu achei incrível isso. O fundador da Microsoft, ele tem um grande estoque de elementos químicos como urânio, plutônio e polônio. O Bill Gates, ele é apaixonadíssimo por ciência,
tá? Então, acessem esse link aqui ao lado, que eu deixei destacado, e vejam a matéria completa, é muito legal, tá bom? Observem as repartições dessa parede, ela, não sei se vocês perceberam, eu acho que sim, mas ela é realmente uma tabela periódica, né, na prática, e ele tem aí um estoquezinho de elementos químicos nesse espaço aí. Aqui agora a gente passa para as ligações químicas, tá? Então a gente viu 3 tipos. A gente viu a ligação iônica, né, que nela ocorre a formação de íons. A gente viu a ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons, e a gente viu também a ligação metálica, que é quando os elétrons eles ficam livres dos metais, tá? Vocês podem, inclusive, eu tenho uma videoaula só sobre isso, que foi passado anteriormente também, vocês podem voltar aí no material. Tem esse conteúdo também no livro, tá? Ele é trabalhado também no livro, e vocês podem tirar todas as dúvidas por lá também. Caso ainda restem dúvidas, vocês podem também me chamar, né? Me comunicar para que a gente possa esclarecer tudo. Aqui nas substâncias e misturas, é também muito fácil, muito simples, a gente viu recentemente. Primeiro eu vou começar falando a respeito do que é a substância e do que é uma mistura, tá bom? Então, a substância é um material formado por um único tipo de componente, seja ele uma molécula ou um elemento químico. Quando se fala em mistura, já é possível dizer que se trata de um conceito um pouco diferente. Por quê? Porque as misturas, elas são a união das substâncias, ou seja, quando eu misturo duas substâncias. Um bom exemplo disso é a água do mar, que é uma mistura formada pela união da água com outros sais minerais. Existem aí dentro das misturas as misturas homogêneas e as heterogêneas. As homogêneas são aquelas cujos componentes não podem ser identificados separadamente. Exemplo, a água misturada com sal ou água misturada com açúcar. Já as heterogêneas são o oposto das primeiras. Seus componentes podem ser identificados facilmente em um sistema, e cada nível de separação é chamado de fase. Então, imaginem assim, ó, eu peguei um copo, coloquei água, óleo e areia, tá? Quantas fases eu terei nessa mistura aí? Eu terei 3 fases. A fase que eu vejo só água, a fase que eu vejo só o óleo e a fase que eu vejo só areia. Então, aí é uma mistura heterogênea, tá bom? Como exemplo de mistura homogênea, a gente pode citar o leite e o petróleo. Como exemplo de mistura heterogênea, a gente pode citar a água e o óleo, né, que é mais básico. Mas tem também a água e a areia, enfim, várias outras formas de se entender esse conceito aqui, usando exemplos práticos. Então, aqui eu deixei para vocês a reação química como um mapa mental. Por quê dessa forma aqui? Porque esse mapa mental ele conseguiu englobar desde o conceito de reação química, o funcionamento dela, até os tipos de reações químicas que existem, tá bom? Então, prestem muita atenção aqui, leiam com atenção. Se for possível, imprimam esse material, colhem no caderno. Se não for possível, construa o seu próprio mapa mental, tá? Todo o conteúdo que vocês podem usar para construir mapas mentais estão disponíveis muito facilmente no livro, tá? Ou até mesmo nesses materiais que eu tenho preparado para vocês, ok? Aqui a gente vai finalizando, tá? Já estamos nas leis ponderais, que são aquelas 2 leis que a gente viu, que são leis experimentais, que elas regem, que elas direcionam as reações químicas em geral. E são relativas às massas dos componentes dessas reações. Então são basicamente leis que relacionam as massas dos reagentes e produtos em uma reação química qualquer. Então, a gente viu que toda reação química tem 2 componentes diferentes, né? Os reagentes e o produto. Voltando aqui de novo no exemplo básico do bolo, né? Quando a gente vai preparar um bolo, quem são os reagentes? Os reagentes são os ingredientes antes de serem misturados, né? Os ingredientes do bolo. E o produto quem é? O produto nada mais é do que o bolo pronto, né? Acontece ali uma reação química entre os reagentes e como produto eu tenho um bolo, né? Feito ali no final. Então, a gente viu a lei da conservação das massas, que é a de Lavoisier, tá bom? Ele fez experimentos ali envolvendo a calcinação do mercúrio, né? E ele viu que gerava um produto de mesma massa do sistema inicial e que havia ali também o consumo de algum outro componente do ar. Mais tarde ele descobriu que esse componente aí do ar que estava envolvido nesses experimentos dele era o gás oxigênio. Então,
A gente tem duas leis ponderais aí que a gente viu. A lei da conservação das massas, de Lavoisier, e aqui na sequência já vai vir a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, né? O Proust, ele se baseou, sim, na lei de Lavoisier, porém, ele dizia que todas as reações químicas, elas seguem uma proporção definida, tá bom? Então, essa proporção acontece como? Olhem, aqui ele deu um exemplo básico de proporção. Então, se eu tenho 2 gramas de uma substância e misturo com 16 gramas de outra substância, como produto eu tenho o quê? 2 gramas mais 16 gramas, 18 gramas. Seguindo essa proporção, se eu juntasse 4 gramas com 32 gramas, quantos gramas eu teria no meu produto? 36, que é o dobro de 18. E assim por diante. É a mesma proporção que vocês veem na matemática, tá? E aqui funciona aqui também. Então, o Proust dizia assim, ó, toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição, e a proporção na qual reagem e se formam é constante, é uma proporção que ela se segue, ela é padronizada. Aqui, um resuminho das leis ponderais, tá? De Lavoisier aqui da proporção das massas e a lei das proporções definidas aqui de Proust, tá bom? E a diferença, as diferenças básicas entre as duas. Aqui a gente entrou no final aqui, da equação e do balanceamento de reação química. Então, tem ali em cima nesse mapa mental o que é, né? Como que funciona esse balanceamento, quando uma reação química é balanceada ou não, tá bom? Deixei ali o exemplo para vocês. Como que funciona e o que é o balanceamento, tá? E uma explicaçãozinha básica, assim, um resumo de como que elas ocorrem. A gente já viu isso detalhadamente numa aula anterior, tá bom? As atividades de vocês aqui, elas são 7 questõezinhas. Todas as respostas delas estão ou no livro ou nesse material que eu preparei, tá bom? Caso vocês ainda tenham dúvidas, não guardem dúvidas para vocês, tá bom? Me procurem, me mandem as dúvidas como vocês têm feito no WhatsApp da professora. Mas eu creio que vocês não vão ter dificuldades, porque todo o conteúdo aqui já foi trabalhado, ou em sala, né, antes da gente parar, ou nas videoaulas que foram feitas anteriormente, tá bom? Pessoal, bom trabalho, uma boa semana. Eu espero que vocês não tenham encontrado dificuldade. Caso tenham, por favor, entre em contato comigo, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Aqui para reflexão de vocês, a escadinha do sucesso, tá? Percebam aí que nesses degraus aí, nesses degraus existem algumas palavrinhas, digamos assim, desafios, né, que a gente tem que manter para que a gente consiga chegar no topo aí de onde a gente sonha, né? Então, o estudar ele envolve muita coisa e ele depende de cada um de nós, tá? O meu esforço no estudo ele não depende do meu colega, ele depende de mim e das coisas que eu faço para poder alcançar ele, tá? Então, pessoal, tenham uma boa semana, façam tudo com muita atenção. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando para que a gente volte o mais breve possível. Tá bom, meus queridos? Até a próxima aula.